Erev Tov, boa tarde. Estou aqui novamente, irmãos, com o estudo A Outra Face, que contém mais de 70 profecias analisadas uma a uma, amparadas pelos comentários de grandes eruditos judeus antigos e modernos. Aqui estou com o estudo, página 50, estudo. Alegação dos missionários. 5. Nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. Êxodo 12:46. Suposto cumprimento. João 19, versículo 32 e 33. Beveit errad yeachol lo totsi min habait min habassar utsa veetsem lo tisberu vo. Em uma casa se comerá, não levarás daquela carne para fora da casa, e nem dela quebrareis osso. Êxodo 12:46. Fatos sobre esta passagem. 1. Êxodo 12:46 não é uma profecia, é na verdade uma mitzvah, mandamento. 2. Esta mitzvah, mandamento, faz parte das leis de Pessach, da Páscoa. 3. O cordeiro de Pessach não era um sacrifício pelos pecados. 4. O Corban de Pessach, sacrifício pascal, foi um desafio aos deuses do Egito. 5. Cordeiros, mesmo sob o sistema levítico, jamais foram ofertas pelo pecado. Cordeiro, animal pertencente à classe dos ovinos, quando adulto recebe o nome de carneiro. Era usado 1. Como holocaustos, ofertas queimadas, Gênesis 22, versículo 7. 2. Eram classificados como sacrifícios pacíficos ou de gratidão. Gênesis 22, versículo 7. 2. Como resgate de outros animais. Êxodo 13, 13. 4. Como holocausto contínuo. Êxodo 29, 39. 4. Como ofertas pacíficas. Levítico 3, versículo 6 ao 7. 5. Como holocaustos. Levítico 9, versículo 3, 23, versículo 12. 6. Na purificação pós-parto, Levítico 12, versículo 6. 7. Como oferta pela culpa, purificação do leproso, Levítico 14, versículo 12. 8. Como oferta pela culpa do nazireu, Números 6, versículo 12. Cordeiros nunca eram usados como oferta pelo pecado. O sacrifício da Pessach, como dissemos, foi um desafio aos deuses do Egito. Veja. O Shabat antes de Pessach é chamado o Grande Shabat, hebraico Shabat Hagadol, por conta do grande milagre que aconteceu naquele dia. O sacrifício de Pessach no Egito foi adquirido no 10º dia. E nesse ano, o êxodo do Egito ocorreu no 15º dia, como é relatado em Shabat 87a. Isso significa que o Shabat antes de Pessach ocorreu no 10º dia, e cada um tomou um cordeiro para o seu sacrifício de Pessach e amarrou-o na perna de sua cama. Os egípcios perguntaram: o que vocês estão fazendo? E eles responderam: o Santo Bendito seja nos ordenou que oferecêssemos a ele um sacrifício. Ora, os egípcios adoravam o cordeiro, e isso fez com que eles ficassem com muita raiva, mas eles permaneceram em silêncio. Além disso, os israelitas informaram: o Santo Bendito seja vai, numa futura praga, matar seus primogênitos. E isso levou os primogênitos egípcios a entrar em hostilidades com o faraó e seus pais, resultando em uma guerra interna. Este é o significado do verso: para ferir os egípcios através de seus primogênitos, como é explicado no Midrash. E devido a esse milagre, por meio do qual os egípcios entraram em conflito interno em vez de atacar os israelitas, que tivemos a origem deste Shabat, que ficou sendo conhecido como o Grande Shabat. Shulchan Aruch Orach Haim 430, artigo 1. E ainda na Mishnah Berurá encontramos mais uma referência à idolatria egípcia em relação ao cordeiro. Por causa do milagre, no ano em que saíram do Egito, o dia 10 de Nissan, foi no Shabat, e todos os israelitas apanharam o cordeiro para Pessach, e eles o amarraram aos pés de suas camas, conforme o que está escrito. Ao 10º dia deste mês, tomareis cada um para si um cordeiro, conforme a casa de seus pais, etc. E os egípcios viram isto e perguntaram: o que é isto para vocês? E responderam:
é para sacrificá-lo pela Pessar, conforme o mandamento de Hashem que há sobre nós. E os egípcios ficaram tomados de raiva, cerraram-lhes os dentes, porque os israelitas sacrificariam seu Deus, e não tinham mais cabeça para dizer-lhes nada. E pelo fato de ser o 10º dia do mês um Shabat, foi portanto determinado que se chamasse para sempre o Shabat, antes de Pessar, de Shabat Hagadol, o grande Shabat. Mishnah Berurah, sobre Orá Haim 430, parágrafo 1. Esses comentários da tradição podem ser embasados também pelas fontes da Torá escrita, especificamente pela passagem que Moshe afirma que os israelitas precisavam ir até o deserto para que ali oferecessem um korban para Hashem, devido ao perigo que correriam caso sacrificassem no Egito o animal que era uma divindade para os naturais da terra. Convém que assim se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao eterno nosso Elohim. Sacrificando nós a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Êxodo 8:26. Portanto, se o texto de Êxodo 12:46, como comprovado aqui, não é profecia, é mais do que óbvio que isso não pode ser aplicado a alguém em termos de cumprimento profético. Segue-se daí que tudo não passa de mais uma falsa aplicação de um texto que nem mesmo se adequa ao que normalmente conhecemos por profecia. A passagem trata de um mandamento dado ao povo de Israel e que é entendido como eterno, o que assim prescinde de qualquer noção de cumprimento em dado momento da história. Afinal, Pessar é cumprida ano após ano, de geração em geração. O foco aqui não é o futuro, como se isso fosse um tipo de vaticínio que apontava para um cumprimento em dado momento da história humana. Não. Muito pelo contrário. Isso aponta de volta para o passado, quando todos os filhos de Israel estavam no Egito, como escravos daquele povo. Pessar evoca a memória da libertação e não a antecipação messiânica. São temas diametralmente opostos, portanto. Alguns fatos adicionais. Jesus, Yeshua, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Primeiro, o Cordeiro Pascal não expiava pecados. Não há no texto da instituição da Pessah, Páscoa, que identifique o Cordeiro como um sacrifício de expiação pelos pecados. Na verdade, quando da repetição do ritual da Pessah, em Números 28, 16 a 22, um bode é que deve ser oferecido como expiação. Vemos pelo Novo Testamento que Paulo tratou de inserir o seu Messias no ritual sagrado de Pessah. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, versículo 7. Antes dele, João Batista, que depois duvidaria do que pregara, teria anunciado: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Segundo, o Cordeiro Pascal era um sacrifício comunitário. No ritual da Pessah, sacrificava-se o cordeiro comunitariamente, entre grupos de pessoas, mas não pelo indivíduo. Êxodo 12, versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Êxodo 12, versículo 4. Assim, João Batista erra diversas vezes ao declarar: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiramente porque, se Jesus, Yeshua, tirasse o pecado do mundo, não seria o cordeiro um símbolo apropriado nesse caso, mas antes um bode, visto ser este o animal usado no maior rito expiatório judaico anual, o Yom Kippur. Como um sacrifício comunitário, mas não por todos os homens, ainda que Pessah fosse o ritual de expiação e não é.
Logicamente, não poderia expiar os pecados de todo mundo, até porque essa é uma festividade nacional dos judeus. É Zman Heruteno, época da nossa liberdade, e nada tem a ver ou em comum com os outros povos do mundo, e a eles não diz respeito. Terceiro, o cordeiro era símbolo de idolatria e não de salvação. Os pastores de ovelhas eram desprezados pelos egípcios, verdadeira abominação. Gênesis 46, 34. Qual a razão? Naturalmente, os pastores criaram ovelhas, cordeiros e carneiros para tirar proveito de sua carne, leite, couro, etc. Mas para os egípcios isto era abominável. A resposta está na forma de adoração dos egípcios. O cordeiro, como vimos, era um animal sagrado entre os egípcios, e matá-lo, passando seu sangue sobre os umbrais da porta, era um verdadeiro desafio a tudo o que eles mais tinham de sagrado. O israelita que não tivesse a coragem de fazê-lo não estaria isento da morte dos primogênitos. Lei de Moshe, livro de Êxodo, comentário sobre 12:12. Rabino Meir Matzliach Melamed, Zahar Letov, que é abençoado em memória. De acordo com o dicionário de mitologia egípcia, o cordeiro ou carneiro era símbolo de Ra, ou Amon-Ra, deus sol egípcio, representado também no zodíaco pelo signo de Áries. Dictionary of Egyptian Mythology, páginas 22 e 23, Zondervan Press. Matando o cordeiro e passando o sangue sobre os umbrais, os israelitas estariam desafiando publicamente os deuses do Egito. E por isso o Eterno disse: E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito eu executarei juízos. Eu sou o Eterno. Êxodo 12, verso 12. Veja, Hashem executou juízos sobre os deuses do Egito, demonstrando a impotência dos mesmos, justamente na 10ª e última praga, quando o povo, passando o sangue sobre os umbrais, demonstrou publicamente sua aversão aos ídolos e apego à ordem divina. É provável que, depois de serem refutados pelos argumentos acima, os missionários voltem-se para o Salmo 34, versículo 20, que diz: Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Naturalmente, a intenção por trás disso é tentar validar a suposta profecia sobre os ossos de Jesus como não tendo sido quebrados quando de sua crucificação. Porém, esta tentativa se frustra ao examinarmos de forma criteriosa o contexto desse salmo. Por exemplo, o verso anterior, Salmo 34:19, diz o seguinte: Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Eterno o livra. Ou seja, este salmo também não é uma profecia, mas sim uma constatação do salmista acerca do justo, de todos os justos, coletivamente falando. Hashem os livre de todas as suas aflições e nem um sequer de seus ossos se quebra. O foco, portanto, não é sobre uma pessoa em específico, mas sim sobre todas aquelas que estão sob a tutela da providência divina e que, por fazerem a sua vontade, recebem dele o amparo e a proteção que a sua fidelidade os abona. Lê aqui mais um, né? Alegação dos missionários. 6. O Messias seria profeta. Deuteronômio 18, versículo 15. Suposto cumprimento, Mateus 21, 11. Diz o texto de Deuteronômio, Devarim 18, 15. Navi mikirbecha me achicha kamoni. Yakim lecha Adonai Elohecha elave tishma'un. Um profeta do teu meio, dentre teus irmãos, como eu, Hashem, teu Elohim, levantará para ti. A ele vocês ouvirão. Fatos sobre esta passagem.
O texto não refere-se especificamente ao Mashiach, Messias, mas sim a um profeta. E segundo a tradição, a todas as gerações posteriores de transmissões proféticas ao longo da história judaica. Assim, a passagem diz respeito ao dom profético estabelecido em Israel por intermédio de Moshe e sua continuidade ao longo do tempo. Diz o Rashi. 15. Do teu meio, dentre teus irmãos, como eu. Do teu meio, dentre teus irmãos, se levantará para ti em meu lugar, e assim de profeta em profeta. 2. As expressões empregadas na passagem do teu meio, dentre teus irmãos, excluem Jesus, ou Yeshua, como preferem os messiânicos. Por quê? Como vimos em capítulos anteriores, as origens galileias de Jesus o impediriam de ter cumprido isso à risca, como salienta Moshe claramente em Deuteronômio 18:15. Os galileus não eram, estritamente falando, do meio judaico, e tampouco dentre os irmãos do povo judeu. Eram estrangeiros que foram convertidos ao judaísmo nos dias dos reis asmoneus. 3. Como eu, segundo a passagem, implica em estrita correlação ao papel que Moshe desempenhou em Israel como profeta. Para o judaísmo, isso significa simplesmente uma autorização aos profetas que viriam depois de Moshe. Era como se fosse um selo de confirmação da transmissão profética às posteriores gerações. Para os missionários, é claro, isso é diferente. Eles entendem isso como se estivesse aqui sendo traçado um paralelo entre Moshe e o Mashiach, Messias, que eles afirmam ser Jesus ou Yeshua. Vejamos se isso procede. Vejamos se Jesus adequa-se ao que eles postulam, a saber, em termos comparativos. Será que Jesus poderia mesmo ter sido como Moshe? 7 grandes diferenças entre Moshe e Jesus. 1. Grau de importância. Moshe. O profeta seria semelhante, mas não superior a Moshe. Deuteronômio 18:15. Jesus. A carta aos Hebreus, Novo Testamento, diz que Jesus era superior a Moshe. Hebreus 3, versículos 5 e 6. Logo aqui vemos que não está batendo com a Torá. Que a Torá diz que o profeta seria semelhante a Moshe e não superior. Está descartado isso aqui, né? 2. Nascimento. Moshe. Normal, tendo pai e mãe. Números 26, 59. Amram e Oreved eram seus pais. Jesus, supostamente sobrenatural, tendo mãe, Maria, mas sem pai humano. Lucas 1, 34, 35. Terceira comparação. Tribo. Moshe, da tribo de Levi. Números 26, versículos 57 a 59. Jesus, supostamente da tribo de Judá. Hebreus 7, 14. 4. Situação familiar. Moshe casou-se tendo filhos. Êxodo 2, versículos 21 e 22. Jesus, segundo o NT, nunca se casou, nem teve filhos, e tampouco aconselhava o casamento. Sugeriu, em vez disso, a castração. Mateus 19, versículos 10 ao 12. 5. Em relação ao Egito. Moshe saiu e tirou o povo dali. Êxodo 3, versículo 10. Jesus, contrário ao que determina as Escrituras, foi levado ao Egito. Jeremias 43, versículo 7, Mateus 2, versículo 13. Sexta comparação, em relação à terra prometida. Moshe nunca entrou nela. Deuteronômio 34, versículo 4 e 5. Jesus teria supostamente nascido, vivido e morrido na Terra Santa. Mateus 2, versículo 1. 7. Em relação ao povo judeu. Moshe, rejeitado a princípio, mas depois aceito universalmente por todos os judeus. Jesus, rejeitado desde o início e permanece como tal até os dias de hoje pelo povo judeu. 4. Sobre esta passagem, Deuteronômio 18:15, comenta o Ramban Nachmanides. 16. Profeta do teu meio, dentre teus irmãos. Deuteronômio 18, verso 16.
profeta do teu meio, dentre teus irmãos como eu. A razão do termo dentre teus irmãos é para aludir que não há profecia senão na terra de Israel. E, portanto, assim diz sobre isso a Escritura, Isaías 22, versículo 1. Peso do vale da visão. E como nos anunciaram nossos mestres, Mihilta Resh Bo. E assim, a razão do termo dentre teus irmãos é que o Eterno te colocou acima de todos os povos e não colocou seu espírito a não ser sobre vós, como eu, porque dentre teus irmãos será levantado um para me substituir, e assim, de profeta em profeta, conforme diz o Rashi. E diz o Rabi Abraham, como eu, pois sou profeta do Eterno, e não um mago, e portanto, posto que ele será de teu meio, significa que podes confiar em suas palavras, pois ele é de teus irmãos, de teu meio, e assim, segundo sei, como eu, que será profeta fiel do Eterno, e crereis nele, como creem em mim, e ainda mais explicarei sobre isso. 5. O Baal Haturim, em seu comentário sobre Devarim 18:15, diz que o verso começa e termina com um nun. Começa com um nun normal e termina com um nun sofite, um nun pequeno e um nun grande, o que significa que Israel ouvirá tanto ao pequeno profeta quanto ao grande profeta que surgir em seu meio. 6. E mais, temos aqui uma refutação ao clássico argumento missionário que diz que os israelitas rejeitariam o profeta, o que, segundo eles, explicaria a rejeição formal de Israel ao Messias que eles proclamam, ainda que tenhamos visto que este texto não é referência ao Mashiach. O texto, Deuteronômio 18:15, diz: A ele ouvireis, Elave Tishmaum. E isto é uma afirmação e não uma ordem. Ou seja, Moshe disse que os israelitas ouviriam sim os seus profetas. Prova é que, a despeito dos percalços ao longo da história judaica e as acirradas e ásperas críticas de homens de Hashem como Isaías e Jeremias aos israelitas de seus dias, os mesmos são consagrados até hoje entre os judeus como homens que foram realmente inspirados pelo Eterno, sendo que suas obras estão devidamente incluídas no cânon das Escrituras e são estudados e seguidos universalmente por todos os judeus. Será que alguém, ainda de sã consciência, poderia honestamente afirmar que Jesus era o tal grande profeta que seria como Moshe, após estas fartas evidências de que os dois nada tiveram ou poderiam ter em comum? Amém. Até aqui. Depois continuaremos com mais estudos, né? Shalom, shalom. Que o Eterno Kadosh Baruch, o santo e bendito dele, nos abençoe.